A Associação de Municípios do Alto Uruguai, AMAL, recebeu em sua sede administrativa o ministro do Tribunal de Contas da União, o gaúcho João Augusto Nardes, com presença de 32 municípios da região. O presidente da AMAL e também prefeito de Marcelino Ramos, Vanei Mafissoni, frisou que os municípios sempre zelam pela boa gestão, buscando entregar os melhores serviços e obras para as comunidades. Presidente e prefeito, hoje um dia importante para a AMAL, trazendo uma liderança aí para falar sobre a gestão pública para os prefeitos. Com certeza. Falo aqui para a TV Erechim, para todos os telespectadores dessa importante televisão, esse importante meio de comunicação, para que a comunidade toda, a nossa região toda, saibam das ações que nossos prefeitos estão tomando e estão tendo para fazer uma melhor gestão. Então, a importância de vir o ministro Augusto Nardes, é um ministro que já é presidente, agora ministro do Tribunal de Contas da União. Ou seja, é lá onde que avalia, lá onde que delibera sobre as contas do prefeito, as contas do município. Tá? Então, o prefeito tem a intenção de fazer obra, o prefeito tem a intenção de fazer melhorias, mas ele tem que estar cercado da segurança jurídica, para que ele não tenha problema, nem para ele e nem para o seu município. Porque é muito ruim, não só para o gestor, mas também para o município, quando alguma coisa dá de errado. Isso transforma a política, acirra ânimos, acaba se transformando em palco político alguma coisa que daqui a pouco não foi feita dentro de todos os preceitos e com todos os cuidados. Então a importância desse ministro, do ministro Augusto Nardes, estar aqui hoje explanando para os 32 prefeitos da nossa região da AMAL aqui, é para que todos façam a gestão dentro da legalidade, e eu sei que todos buscam isso, temos assessoria para isso, todos os municípios estão cercados de tudo isso, a gente trata muito isso aqui dentro da AMAL também, mas as leis são complexas, a nossa Constituição é complexa, a cada dia mais parágrafos, vírgulas e tudo mais, enfim, que acaba tendo uma complexidade muito grande. Então é muito importante isso. Ele esteve final de semana conosco lá em Marcelino Ramos, a gente já conversou sobre isso, falou, e hoje ele está aqui explanando para a AMAL. Então é muito importante que todos nós busquemos cada vez mais, buscar essa governança, que é o que ele vem apresentar aqui, e que a gente consiga entregar para o nosso contribuinte, que somos nós também, que pagamos muito imposto. A gente não tem nem a conta de quanto imposto a gente paga. Eu costumo dizer que você olha no teu contra-cheque, olha, bah, paguei tanto de imposto. Não é só aquilo, não. Quando tu vai no posto de gasolina, quando tu vai no mercado, tu deixa a outra metade de tudo aquilo que tu está ganhando para pagar imposto. Então nós, quanto gestores públicos, eu quanto prefeito da minha cidade de Marcelino, e todos nós, o governo do estado, o governo federal, tem que ter muita consciência disso. Um real mal aplicado vai faltar lá no posto de saúde para a pessoa que precisa. Então nós, gestores, temos que ter muita responsabilidade com o dinheiro público. E é isso que vem aqui o ministro hoje trazer para nós, os prefeitos. O ministro João Augusto Nardes elencou os 10 passos para uma boa governança. Nesse momento está discutindo se mantém o IOF ou se tira os subsídios, né? O subsídio passa de 400 bilhões. O que eu descobri lá atrás, quando eu fiz o relatório das contas da presidente Dilma, eu fiz aquele parecer que deu impeachment, não que eu quisesse o impeachment da Dilma, mas é que tem que ter responsabilidade fiscal. Se você gasta mais do que arrecada, você acaba perdendo a credibilidade, se você não consegue controlar as finanças do município. Então, quem está começando, como os senhores, é muito importante aprender os 10 passos da boa governança. Muitos já sabem, muitos são craques. Eu estive lá em Marcelino, eu ajudei o Valmor Barpe quando ele era prefeito. E agora eu vi que uma série de obras que o Valmor fez foi continuada pelo Schneider e agora pelo Delfim. Então, tem noção do que fazer. Mas não é todo mundo que tem a mesma formação, ele é advogado, engenheiro, enfim. A gente está lá para prestar um serviço. Aquilo que você disse é muito importante, cada um está lá para priorizar o que a comunidade estabelece, o que ele pensa, né? Mas o líder é o prefeito. Então o líder é que manda. E governança o que é? É o líder que direciona, mas tem que avaliar e monitorar o tempo todo.
Se não avaliar e não monitorar o tempo todo, seja um pequeno município, grande, estado, país, o Brasil está sem estratégia para o futuro da nação. O Estado está fazendo voo de galinha. Em pouco tempo vai quebrar. Não tem longo tempo, vai quebrar. Por quê? Pelos números. Eu tenho os números na cabeça, eu vou dizer para vocês. Primeiro, o Brasil. Nós temos hoje 58 milhões de pessoas que contribuem para a Previdência. 34 milhões de aposentados. 34 milhões de aposentados. Nós temos hoje, então, 58 milhões contribuindo, 34 milhões de aposentados, 1 para 7. Em 90 nós éramos 14 pagando para um aposentado. Agora 1 para 7. A conta não fecha, não tem como fechar a conta. Os municípios, se vocês não avaliar bem a questão do regime próprio de vocês, se não fizer a negociação, e está tramitando agora na Câmara e no Senado uma nova lei que trata dessa questão, vocês também terão dificuldade para acertar o seu regime próprio. Eu tenho os números de cada município, eu sei como é que está a situação. Tem municípios que estão em situação melhor, outros pior. Mas vocês têm que cuidar disso. Se vocês não cuidar disso, não tem como chegar no final da gestão e entregar resultado, porque vai ficar devendo. Vai ficar comprometido as suas contas. Então tem que avaliar a questão da Previdência, tem que avaliar a questão da rentabilidade, do que vocês podem dar de aumento. O Estado quebrou, o Rio Grande do Sul está quebrado há muito tempo, saiu da quebradeira no governo anterior, lá o Bolsonaro auxiliou um pouco com a saúde, com a questão da pandemia, e saiu da quebradeira agora, não precisa financiar mais o salário, porque não está pagando 14 bilhões por ano que tinha que pagar para a União. E vendeu a CE, vendeu a Corsan. Então é um voo de galinha. Por enquanto está sobrando dinheiro, mas daqui a pouco termina o dinheiro. Se não tiver uma boa estratégia para planejar o futuro, nós estamos numa situação também de colapso no Estado. A situação do Rio Grande do Sul é mais grave que a situação do Brasil. Eu conheço os números da nação. Os números da nação, acabei de falar, dos aposentados, 34 milhões, 58 milhões de contribuintes. Sabe quantos temos hoje de Bolsa Família recebendo? 23 milhões de famílias que recebem. Somando as famílias dá 60 milhões. 60 milhões de pessoas que boa parte não querem trabalhar mais. Consequência, não querem trabalhar mais, não contribuem à Previdência. Quem é que vai pagar para os aposentados lá na ponta? Não vai ter. Agora está vindo a inteligência artificial, que é bom também, mas também vai diminuir a empregabilidade. Aí nós temos que ser inteligentes para poder encontrar com a inteligência artificial renda para manter o nosso Estado, a nossa estrutura e nossos municípios. É isso que eu estou começando a trabalhar agora no Tribunal de Contas. Então eu resolvi fazer uma transformação no Tribunal. Em vez de eu trabalhar do Tribunal ser um órgão punitivo, passa a ser um órgão que faz prevenção, preventivo. O que eu vou fazer aqui hoje para os senhores nessa manhã é trazer a prevenção para vocês fazerem um bom trabalho e entregar resultado no final da gestão de vocês. Não pode ter receio de tomar medidas. Quando tem que tomar medida, tem que tomar. Se nós tivéssemos tomado uma medida lá atrás, tivemos 2 governadores que deram aumento 8 anos na frente sem ter receita, o Estado não estaria quebrado. Se nós tivéssemos feito uma política de atração fiscal, como fez Santa Catarina, que levou boa parte dos nossos empresários, diminuindo os impostos, e nós deixamos isso acontecer. Santa Catarina cresceu, desenvolveu o Paraná e nós ficamos estagnados. Faltou estratégia para o Estado. Como falta estratégia também na área de transportes. Na questão das ferrovias. Nossas ferrovias não estão funcionando mais no país. Isso é um desastre, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Estamos sem ferrovias. E sem hidrovias também, que podíamos investir muito mais em hidrovias para melhorar a nossa competitividade, melhorar o nosso custo, baixar o nosso custo para poder entregar resultado em nível nacional. Então falta uma estratégia do Estado em algumas áreas, entre eles, entre setores, a infraestrutura foi o mais afetado. Então, governança, o desafio do Brasil. É o livro que eu escrevi, que são próximo de 500 páginas. Segundo livro da Governança e Esperança. Terceiro livro, Centro de Governo. O país está sem centro de governo. O Estado
Eu fiz uma palestra para o Eduardo Leites, olha, se tu não implantar centro de governo, você não sabe para onde vai. Ele pode ser um bom rapaz, é um bom governante, não vou criticá-lo, porque ele recebeu as heranças do passado, de alguns governadores que praticamente desequilibraram o Estado. O Tribunal de Contas do Estado falhou. O Tribunal de Contas não pode aprovar as contas se tu está deficitário. Como os vereadores não podem aprovar as contas dos senhores, se os senhores deixar um rombo enorme. Mas como não deixar um rombo enorme se não tem conhecimento das regras de governança? Então eu fui buscar as melhores regras da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália e implantei no TCU e tem um projeto de lei no Congresso Nacional que já foi aprovado na Câmara, vai ser aprovado em nível nacional esse ano. Nós passaremos a ter projeto e proposta de governança para a nação. Sem isso, meus amigos, eu não vejo futuro para o país. Porque nós perdemos espaço para a China, que estava atrás de nós, a Coreia já nos passou, a Indonésia está nos passando, a Índia vai nos passar, e nós que éramos ser a quinta ou sexta potência do mundo, hoje estamos já em 10º lugar, chegamos a estar em 12º. Então, visão estratégica de nação nós não temos adequadamente, porque não pode se fazer política com presidencialismo de coalizão somente com interesse político, tem que fazer com o interesse da sociedade. E o prefeito tem que trabalhar conforme o interesse da sociedade, conforme as forças políticas que possuem no seu município, trabalhar em conjunto com os vereadores. Se não tiver essa visão estratégica, não tem como você entregar um bom resultado no final da sua gestão. Então, baseado nisso, eu resolvi fazer esse projeto da governança, baseado na lei, que é fazer auditorias operacionais. O que é auditoria operacional? Ver o desempenho, a operação, ver a eficiência, ver a eficácia, não somente a legalidade. A legalidade é importante, nós continuamos punindo muita gente. Eu fico triste, muitas vezes os prefeitos são condenados por falta de conhecimento, por falta de jurisprudência no seu gabinete, por falta de um bom advogado, por falta de um bom engenheiro, por falta de uma boa equipe. Mas o Rio Grande do Sul nós condenamos menos, condena muito mais gente lá de Tocantins, do Maranhão e do Nordeste, e algumas partes do Brasil que são mais atrasadas. Então aqui está a sociedade. Quem faz a avaliação de toda a administração pública e normatiza é o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado. Aqui está a gestão, que é a gestão tática de dirigentes. Tem secretários que fazem a parte tática e o prefeito tem que ter a visão macro, global. Ele tem que pensar estrategicamente o que vai fazer. Ele é o líder, ele foi eleito, o prefeito, o vice-prefeito. Os vereadores têm que colaborar e tem que ter uma harmonização entre o poder legislativo e o poder executivo. Se não tem essa harmonização, é difícil. E o que acontece é que algumas comunidades vão para o colapso porque começam com brigas internas. O prefeito é o líder, ele tem que evitar as brigas. Mesmo que ele não goste do vereador A, B ou C, ele tem que chamar para conversar. Tem que engolir. Política é a arte de engolir sapo. E é verdade. Se não souber engolir o sapo, vai dar briga, quem vai perder é a comunidade. O conjunto da sociedade está acima do seu interesse. Então, arrogância em política não dá para manter sempre, pessoal. Se tu quiser manter arrogância, tu não vai conseguir harmonizar e não vai conseguir governar para todos. É importante você ter a necessidade de conversar e dialogar. É o que falta no país. Eu sei que é difícil, a vaidade do ser humano é imensa, né? A vaidade de cada um é imensa. Faz parte da vaidade, às vezes, a petulância e a arrogância. Mas você tem que esquecer a hora que tu quer ser prefeito, quer ser vereador, tu esquece isso. Olha, eu vou trabalhar para todos. Se não souber trabalhar para todos, não adianta você querer fazer política, porque tu não vai trabalhar para todos, vai trabalhar para parte. E se você fica com a parte, outra parte fica contra você. Então tem que ter essa habilidade política e por isso que se chama política. A arte da conversa, do diálogo. Meus amigos, então aqui está a sociedade lá em cima, toda a estrutura, a alta administração, a gestão tática e a governança. Como fazer isso acontecer? Aqui está um leme de um navio. Vocês estão fazendo uma viagem de mais 3 anos e alguns meses, né? Essa é a viagem de vocês. Se vocês não organizar agora, não vai entregar resultado. É importante se organizar no início, porque tudo que você fizer vai ter turbulência, porque você fere interesses da comunidade.
ou tem preferência para A, B ou C contra outros. Como montar isso? Por isso que eu comecei a fazer um vídeo lá atrás, que esse vídeo eu passo sempre, mas para ver a evolução da humanidade. Eu fiquei encantado com alguns municípios que eu vi, que eu ajudei, que eu estive presente, quando eu era secretário do Fundo Urbano do Jair Soares, nos anos 80. Liberei muito dinheiro para muitos municípios. O Jair Soares foi governador. Foi um bom governador. Eu era secretário do Funcionamento Urbano. Tínhamos dinheiro na época no Estado, hoje não temos mais. O dinheiro que o Estado está investindo agora é de venda de estatais ou de não pagar a dívida do Estado com a União.